You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Nós sabemos que hoje a maior parte das pessoas vivem num mundo onde tudo é constituído, vamos dizer, de dúvidas e de incerteza. Quer dizer, o sujeito jamais pode, a partir da experiência real dele, afirmar nada. Por quê? Porque ele está persuadido de que tudo são aparências apenas. E de que as ideias que ele forma a respeito são apenas opiniões. E o que foi que ensinou o sujeito a pensar assim? Foi a escola. Foi o ensino. Então, isto é uma opressão do intelecto. Isto é uma escravização da inteligência. O culto da razão terminou, vamos dizer, na total destruição da razão e na sacralização da opinião dominante. As pessoas, quando começam a estudar, elas têm muita avidez de adquirir conhecimento e tornar-se erudito rapidamente. Falam, não é este o problema. Tá certo? A erudição é uma coisa facílima de você adquirir a partir do momento em que você tem os instrumentos mentais e a atitude mental correta. Forçar muito para adquirir erudição é bobagem. Em primeiro lugar, eu não acredito que ninguém possa render nos estudos estudando mais de 3 horas por dia. Isto é impossível. Eu não estudo mais de 3 horas por dia. Claro que eu tenho outras ocupações de ordem intelectual, escrever para o jornal, escrever para o meu livro, etc, mas estudo mesmo, 2, 3 horas por dia é mais do que suficiente. O que importa é você continuar o resto da sua vida e nunca pular nenhum dia. Nunca pule nenhum dia sem estudar um pouquinho, mas sempre um pouquinho. E outra coisa, não abra um livro, não pegue um texto para você ler se você não está disposto a guardar aquilo na sua memória. Não se trata de esforço de memorização, jamais. Esforço de memorização nunca funciona. O que importa é o interesse efetivo que você tenha pelo assunto que você está estudando. E esse interesse é despertado justamente na medida em que você monta esse teatro mental. É o dramatismo da situação que faz com que você se recorde dela. Vamos supor, se você assiste um filme, uma peça de teatro que tem um grande impacto sobre você na hora, você não precisa fazer nenhum esforço para você recordar aquilo. Passa 30 anos, você está recordando. Com a leitura, a mesma coisa, só que a diferença é que o drama que está sendo desenrolado ele vai ter que ser montado na sua imaginação. O escrito, ele só te dá, como diz, o script. Ele ainda não é a peça encenada, tá certo? Você tem que preencher aquilo de vida. Você vê que esta é precisamente a técnica que o Paul Friedlander usa para explicar o Platão. O que ele faz? Ele monta de novo as situações. Ele pega o texto e remete aquilo a situações reais ou mesmo imaginárias que deram origem àquele diálogo, de modo que você, como diz a expressão boa, você sente o drama, tá entendendo? Se você sentir o drama, está tudo resolvido, você nunca mais vai esquecer aquilo. E mais ainda, você terá compreendido profundamente. Por exemplo, se o sujeito começa a fazer uma análise crítica antes dele ter feito essa absorção imaginativa, ele desliza para fora do assunto. Ele acaba inventando um outro texto e analisando o texto que ele mesmo inventou. E esta é a doença do nosso ensino universitário hoje em dia, sobretudo no Brasil. Você vê as pessoas se perdendo num intelectualismo bocó por falta do material. Quer dizer, eles estão analisando uma coisa que eles não perceberam, uma coisa que não está na posse deles. Então, garantir a posse da mensagem é o principal. Se você não tiver tempo ou não tiver a cabeça para fazer depois uma análise crítica, não tem importância. A absorção profunda está lá. Mais ainda, essa análise crítica, mesmo que você não a faça deliberadamente, ela se fará por si mesma ao longo dos anos. Você acaba percebendo coisas que você não tinha percebido no primeiro momento, você acaba fazendo analogias, você acaba fazendo comparações, tudo isso é natural. Na verdade, o único esforço da vida intelectual é um esforço de autodomínio. Controlar a sua mente emissiva, a sua mente criativa e, ao contrário, você se abrir para o que o outro está dizendo. É você tornar-se um bom ouvinte. É como você está num consultório de psicoterapia e você é o psicoterapeuta. É claro que você tem suas ideias, você tem seus problemas, etc, mas naquele momento você vai ter que esquecer tudo isso e se abrir ao que o pobre do seu cliente está tentando falar. É exatamente disso aqui que se trata. Esta absorção passiva, ela só é passiva no sentido metafórico, inexato. Na verdade, há um esforço de autodomínio, um esforço de não deixar que num primeiro momento a sua mente construtiva crie raciocínio. Veja, criar raciocínio é a coisa mais fácil do mundo.
Um computador, se você mete lá 3 premissas, ele cria um discurso inteiro. Um macaco, você dá uma premissa, ele tira uma conclusão. Raciocinar é a coisa mais bocó do mundo, todo mundo sabe, é uma coisa automática. O sistema silogístico é inteiramente mecanizável, tá certo? Então, a diferença entre o sujeito burro e o inteligente não é que o inteligente pensa melhor. Não, pensa melhor, ninguém pensa melhor do que um computador. A diferença é que o sujeito inteligente, ele tem sobre o que pensar, ele tem materiais para pensar. Então o pensamento dele tem substantividade. Esse deve ser o seu grande esforço, pelo menos no começo da sua carreira. Você acalmar a sua mente e deixar que os outros falem. Deixar que o livro que você está lendo fale. Que a pessoa que está tentando explicar alguma coisa fale. Deixar que as percepções falem. Deixar que a realidade fale. Esse é o grande trabalho. Aí você vai preencher de conteúdo o seu pensamento. É o negócio do Leibniz das figurinhas. Quer dizer, durante bastante tempo você vai se ocupar somente de ver as figurinhas. Você não vai julgá-las, você não vai analisá-las, você vai simplesmente guardar na memória. Mais tarde, você fará o trabalho analítico. Nós podemos comparar esses dois momentos, a ingestão de alimento e digestão. Se não houve ingestão, você vai fazer digestão do quê? Essa mania de ser intelectual que as pessoas têm hoje, elas imaginam que elas têm que pensar muito. Então, o que eles acabam fazendo? Acabam digerindo uma coisa que elas não ingeriram. Então, se comem a si mesmas, tá, né? E sem este exercício de imaginação, sem esta posse dos nossos poderes imaginários, não é possível sequer uma consciência autobiográfica. Este é um ponto extremamente importante, porque aonde que o conhecimento que nós temos da nossa própria vida adquire unidade para nós, aonde esses vários dados que nós temos compõem uma figura, compõem um personagem e nos apresenta esse personagem para nós, é só na imaginação, evidentemente. A memória por si não pode fazer isso. Além da memória, tem que haver, vamos dizer, um esforço de juntar as várias partes. Então, sem imaginação, a pessoa não pode sequer se conhecer biograficamente, ela não sabe quem ela é. Tá certo? E esse, eu acho que é o grande problema. Você vê que há 30 anos, pelo menos, eu escuto pessoas me contarem as suas vidas. Já conheço a vida de muita gente, não só por biografias que eu li, mas por narrativas que eu ouvi, que as pessoas me contaram, tá certo? Às vezes buscando uma orientação, um conselho, coisa assim. E uma das coisas que mais me impressionaram nessa experiência foi como as pessoas sofrem mudanças ao longo das suas vidas que elas mesmas não percebem. Por exemplo, uma mudança de opinião. Você pensava isso, passa a pensar aquilo, e ele não tem consciência da mutação que sofreu e muito menos do porquê que aquilo mudou. Ou seja, não tem consciência das influências recebidas, não tem consciência do impacto que as experiências tiveram e, sobretudo, não tem consciência quando é manipulado de fora. Tá certo? Então, não pode realmente contar a sua vida. O próprio apego que nós temos à nossa autoimagem acaba sendo uma coisa letal para a consciência autobiográfica. Porque você quer conservar aquela autoimagem intacta, a mantém quando ela já não corresponde mais à realidade. E você, então, se esqueceu de quem você é, você está falando de um personagem imaginário. Por exemplo, também o amor que nós temos à integridade da nossa pessoa faz com que a gente sinta como um insulto a ideia de que nós fomos influenciados, de que algo de fora mexeu conosco profundamente, talvez em estados inconscientes. Então nós gostamos de atribuir essas mudanças a nós mesmos, como se nós fôssemos os autores de tudo. Resultado, nós acabamos não tendo uma visão real de quem nós somos, de quais influências que sofremos. Se você não tem uma ideia exata das suas fraquezas, você também não tem ideia exata dos seus poderes. Se você não sabe quais são os seus pontos vulneráveis, onde você pode ser facilmente atingido, manipulado, enganado, etc, etc. Como é que você vai adquirir um domínio de si? Então as pessoas se apegam a uma autodefesa orgulhosa da própria imagem, que as torna ainda mais fracas e vulneráveis. Desde o início, eu sugiro que vocês se abram para este conhecimento. Perceber aonde foram, vamos dizer, sutilmente influenciados. Eu me lembro, por exemplo, que anos atrás eu li um livro de lógica que era usado muito no ensino universitário, o autor chama-se Louis Liard. Ele começava por dizer o seguinte, que as essências das coisas são muito difíceis de você conhecer, você só pode conhecer através de um longo exame analítico. Se eu não conheço a essência daquilo que eu estou examinando o quê? Como é que eu poderia, através do exame de várias aparências, obter uma essência? A essência é aquilo que uma coisa é. Mas se eu não sei o que as aparências são, o que eu posso examinar delas? Por exemplo, eu examino várias aparências de gato para chegar à conclusão de uma essência gato. E, porém, a aparência de gato também não é uma essência. A aparência de gato é alguma coisa.
Então, ora, se para eu chegar à essência de gato eu preciso examinar várias aparências de gato, e se as aparências de gato, por sua vez, não são essências, eu precisaria examinar vários componentes até chegar à essência chamada aparência de gato. Por exemplo, aqui tem a cor do gato, o jeitão de gato, miado de gato, cada um desses que eu teria que examinar para chegar a montar uma essência chamada aparência de gato. Porém, meu Deus do céu, cada uma dessas também não é uma essência? A cor de gato não é cor de gato? Então é uma essência. Isso significa o seguinte: se eu não conheço as essências dos objetos da primeira, instantaneamente eu jamais as conhecerei. Jamais chegarei a essência alguma. Então, essência das coisas é a primeira coisa que você conhece, que é o que as coisas são. Eu sei que um gato é gato e sei que cor de gato é cor de gato, e que aparência de gato é aparência de gato. E, no entanto, esta besteira descomunal foi ensinada. Esse livro foi no século XIX, durante um século. O que acontece com a cabeça humana quando ela é convencida disso? Eu não conheço a essência de nada, só conheço aparências. Primeira coisa, ela acabou de cortar relações com a sua própria percepção do mundo real. Ela está fazendo uma coisa, quer dizer, o processo cognitivo dela é um que está se desenrolando neste mesmo momento, e o que ela pensa a respeito é outra coisa completamente diferente. Nesse mesmo instante, ela perdeu a capacidade de examinar a experiência real. E, se não tomar cuidado, perdeu para sempre. Isso é uma destruição da inteligência. Porque já no primeiro passo que você dá, você perde a confiança no seu próprio intelecto. Ora, se você perde a confiança no seu próprio intelecto, qual é o padrão de certeza que você pode ter na vida? Você pode viver na incerteza total? Jamais, ninguém consegue viver na incerteza total. Então você vai se apegar ao quê? À opinião do seu professor, do seu grupo. Hoje em dia, todas as pessoas dizem que não existem verdades absolutas, que tudo é relativo. Aí experimentem discutir, questionar uma única opinião delas. Elas ficam brabíssimas no mesmo instante. Ou seja, o que elas querem dizer é o seguinte: não existe nenhum conhecimento objetivo de nada. A única autoridade sou eu, e o meu grupo, e a minha turma. Experimente, contra uma opinião dominante, levantar qualquer fato comprovado. Um fato. Você é louco. Mas isso é assim em todos os domínios. Será que isso é assim só popularmente, só entre os populares, mas existe uma camada de intelectuais que raciocinam independentemente? Não, são justamente os intelectuais que impõem esse tipo de coisa. Se é para aceitar isso, meu filho, então você desista da sua condição de animal racional. Vai se imbuir então do espírito da horda e jamais vai poder enxergar algo com seus próprios olhos. Aquela famosa pergunta do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Já está respondida de antemão. Tem que acreditar no que dizem, jamais nos seus próprios olhos. Então, o que se criou hoje e o que está sendo imposto ao mundo inteiro, pela mídia praticamente universal, é um conjunto de dogmas absolutamente imbecis que implicam realmente a destruição da inteligência humana. A destruição total e provavelmente irreversível. E por isso que nós estamos atravessando hoje não é um problema histórico, é uma crise de dimensões antropológicas. Se nós não tratarmos de preservar as nossas capacidades, de cujo exercício a turma está querendo nos privar, essas capacidades desaparecerão mesmo.